chegar, Deus nos guardou, nos livrou, por mais que em meio à estrada a gente não tenha visto a olho nu nada que a gente possa dizer que foi um livramento, mas eu tenho certeza que de lá até aqui Deus me deu muitos livramentos e eu cheguei em paz, segurança. Eu quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Amados, estamos reunidos aqui em um trabalho de conscientização missionária, trabalho onde ao qual Deus vai nos confrontar, trabalho onde ao qual traz à nossa memória um dos propósitos da igreja, ou o maior propósito da igreja, porque o evangelho começou lá em Israel, e se chegou até aqui foi porque alguém levou a palavra. Então, missões, ele é um coração pulsante da igreja, e um trabalho bem abençoado, mas que também confronta a gente. Você que trouxe a sua Bíblia, diga amém. Abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16, seu versículo de número 9. Capítulo 16, versículo 9. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia, quero louvar a Deus pela vida do pastor Juninho. É um amigo, é um companheiro, é um servo de Deus, onde ao qual nós temos uma aliança. Deus tem sido bondoso para com a nossa vida. O pastor tem nos recebido aqui com muito grado, com muito amor. Espero eu que eu possa ser bênção de Deus para a igreja e para a sua vida. Que Deus abençoe pastor Juninho, sua família, os demais obreiros. Que Deus abençoe a todos. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler aqui só o versículo de número 9. Só o versículo 9. Eu vou contar até 3. Você que pode, por gentileza, leia em bom som e alta voz. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Após a contagem de 3. 1, 2, 3. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos ler mais uma vez, é muito forte esse versículo, vamos lá. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que nos concede vitória na pessoa de Jesus Cristo. Tenha um pouquinho de paciência conosco. Eu venho um pouquinho enfermo, já fazem uma semana que venho um pouco enfermo, cumprindo várias agendas. Então tenha um pouquinho de paciência conosco, mas eu creio que Deus ali nos dá força para que a gente possa pregar a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos aqui um texto muito propício para o culto temático que participamos aqui nesta noite. Para nós darmos início à narrativa do texto e buscarmos uma exegese no contexto daquilo que nós acabamos de efetuar a leitura, nós precisamos retroceder um pouquinho, porque se retrocedermos até o versículo 1 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai trazer uma narrativa bem interessante. E a Bíblia vai narrar esse texto se iniciando da seguinte maneira:
e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eu li alguns versículos aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção. E o que Deus colocou no meu coração, na narrativa desses 8 versículos, irmãos, é que quem faz missão não vai para onde quer ir. Missões não se faz com o coração de quem quer ir aonde ele quer. Porque se eu quisesse fazer missões ao meu querer, eu queria fazer missões nos Estados Unidos. Eu queria fazer missões em Paris, na França. Eu queria fazer missões, irmãos, no melhor país de primeiro mundo. E isso é interessante, irmãos, que o mesmo Espírito que vai dizer no versículo 10 a Paulo para ir, vai dizer, irmãos, na narrativa do versículo 1 ao versículo 8, aonde Paulo não devia ir, porque Paulo queria ir a algumas cidades, e o Espírito Santo de Deus dizia assim: nessas cidades você não vai. E é interessante que Paulo obedeceu, irmãos, porque para fazer missões, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus aqui nesta noite? Aleluia! O centro da vontade de Deus é você já ter o não e lutar pelo sim, irmãos, porque Deus, ele pode dizer sim e Deus pode dizer não. E é interessante que Paulo agora, irmãos, ele vai se deparar em uma situação ao qual Paulo, à noite, o sobreveio uma visão, no qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque nesse texto sagrado nós encontramos uma revelação acerca do clamor missionário das nações. Em cada uma das viagens missionárias de Paulo, o Espírito Santo priorizou uma determinada região para evangelização. Na primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, as prioridades foram as cidades ao sul da Galácia. Porém, nesta segunda viagem missionária, o Espírito Santo estava ampliando a visão missionária de Paulo e lhe mostrando um novo campo missionário, a Macedônia, o portão de entrada para a disseminação do Evangelho no continente europeu. Isso me chama muito a atenção, irmãos, porque esse varão que aparece de noite em visão para Paulo vai dizer assim: ó, atravessa a Macedônia e
ajuda-nos. Esta frase, passa a Macedônia, tornou-se no meio evangélico uma frase muito popular. Quando algum obreiro pede que o outro para cooperar com ele no trabalho, na congregação, na frente da igreja. Porém, muito mais do que isto, essa frase revela o clamor das nações, da terra, que está pedindo pelo um socorro de um missionário que venha trazer uma palavra. Você sabia que uma palavra pode mudar o rumo de uma história? Uma palavra pode mudar o rumo de uma trajetória? Uma palavra pode mudar o rumo de um país? Tem pessoas que acham que tem que mandar só o alimento para a África. Não adianta você alimentar só a carne. Eu sei que muitos ali carecem do alimento, carecem de uma vestimenta, carecem de um calçado, mas o mais importante é você alimentar o corpo físico, mas também alimentar a alma. Pessoas estão clamando por uma palavra, e a mensagem continua sendo a mesma que Daniel Berg e Gunnar Virg pregava: Jesus cura, batiza, liberta e leva o homem para morar no céu. Quem crê que essa palavra ainda é eficaz? Aleluia! Isso é interessante, irmãos. Várias nações estão pedindo por socorro. A África, a Ásia. Isso me chama muito a atenção, porque se nós observarmos aqui, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia nos fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o ide do Senhor. O Senhor está enviando, aleluia, os seus para levar a palavra. Irmãos, aqui em Atos capítulo 16, versículo de número 10, está escrito: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Paulo foi, irmãos, aleluia, obediente à visão do Senhor e partiu para conquistar um novo campo missionário. Primeiro, irmãos, ponto que me chama a atenção é que Paulo acreditou na visão. Segundo ponto que me chama a atenção é que Paulo investiu na visão. Terceiro ponto que me chama a atenção é que Paulo se apressou para ir em cumprimento da visão que Deus havia ali dado, porque missões se faz em 3 pontos, irmãos: com os pés dos que vão, aleluia, com os joelhos dos que oram e com as mãos e contribuições daqueles que contribuem ao Senhor. Porque não se faz missões sem recurso, não se faz missões sem intercessão da igreja, e não se faz missões sem aqueles que se disponibilizam em se colocar as mãos do Senhor. Aleluia! Isso aqui é forte, irmãos, porque eu acredito que você já ouviu muitas pessoas que eram bem-sucedidas na vida e Deus chamou ele para fazer missões. Pessoas que eram empresárias, pessoas que eram médicos, pessoas que eram engenheiros, pessoas que tinham recurso, pessoas que viviam bem na sua vida social, mas quando receberam a visão, a chama ardeu em seu coração, e quando a chama arde em seu coração, a pessoa deixa tudo, porque ele tem certeza que a sua morada não é nessa terra, ele está aqui de passagem. Irmãos, se todos nós, eu vou falar, se todos nós se apegarmos à nossa casa, o nosso carro, a nossa igreja, a nossa, aleluia, a nossa casa, o nosso carro, a nossa igreja, a nossa roça, aos nossos bens materiais, quem vai fazer missões? Deus revela, mas quando Deus revela, você tem que estar preparado e de prontidão, com os pezinhos preparados para caminhar para o campo missionário. Oh meu Deus!
A sua igreja chegou aqui através de um braço missionário. Se não fosse um missionário, aleluia, que veio desbravar, hoje é fácil, meu irmão, chegar aqui e pegar todo mundo crente, misturando glória a Deus com aleluia. Mas teve um que saiu, só ele e a sua família, e começou a plantar a semente. E a Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Quem crê que vai crescer? Quem crê que vai crescer? Terra! Aleluia! Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Paulo foi obediente à visão. Teve um tempo lá, eu vou falar. Nossa igreja, ela investe muito em missões. E desculpe a expressão que eu vou usar, até chula. E antes, o pastor era o pastor Josias, que dirigia, já um ancião. E era uma época que tinha uma música bem conhecida, desculpe a expressão que eu vou usar, que dizia assim: vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. E o pastor convidava alguns irmãos e dizia: você vai para tal cidade fazer a obra do Senhor. Nós vamos pagar o seu salário, vamos alugar a casa, vamos te dar o teu sustento, vamos dar gasolina. Aí aquele irmão chegava no pastor e dizia: ah, pastor, não dá para ir não, porque minha mulher não deixou não. Aleluia. Aí em cima do altar mesmo ele falava essa música, irmão, aleluia. E tem muito, eu vou mandar para missões. Aí quando eu mando para missões, a pessoa chega: minha mulher não deixa não. E ele cantava um pedacinho dessa música: vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Irmão, se Deus chamou você para a obra, a mulher e o homem têm que andar na mesma visão. Não andarão dois juntos se não estiver de acordo. A visão de Deus tem que estar em conjunto com a visão do marido. Aleluia. A visão do marido tem que estar em conjunto com a visão da mulher. E aí, meu irmão, a obra do Senhor vai ser feita e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê na visão de Deus? Eu creio. Minha mulher está lá, ganha melhor do que eu. Aleluia. Mas no dia que o pastor chegar e falar: você vai para tal lugar, irmão, eu não sou comandado pela minha mulher. Eu amo a minha mulher, eu amo tudo que eu tenho, mas eu sou comandado por Deus. Quem me salvou foi Deus, quem me libertou foi Deus, quem me transformou foi Deus, quem me tirou da sarjeta foi Deus, quem me arrancou da cocaína foi Deus, quem me arrancou do crack foi Deus, quem me arrancou da maconha foi Deus. Oh meu Deus! Quem restaurou meu casamento foi Deus. Tem que arder a chama. Terra, coloca desculpa em tudo. Eu não vou porque meus meninos estão na escola. Eu não vou porque eu tenho que cuidar da minha roça. Eu não vou porque minha mulher está doente. Eu não vou por causa do meu emprego. Eu não vou porque eu vou passar fome. Se Deus mandou você ir, Deus prepara o recurso, Deus prepara o mantenedor, Deus dá saúde, Deus abre porta, Deus faz tudo. Tem visão de Deus, mas não quer se enquadrar na visão de Deus para o seu ministério. Eita! Vou falar. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo, irmão. Estou sentindo algo forte de Deus aqui. Eu estou sentindo uma chama queimando aqui dentro do meu coração. Aleluia. Eu não quero, mas eu não vivo do que eu quero, eu vivo do que Deus quer para mim, meu irmão. Aleluia. Eu quero ficar na minha casa. Eu vim chorando, varão, mas se eu for, aleluia, chorando, levar a preciosa semente, eu vou voltar trazendo comigo os meus molhos. Eu tenho que deixar tudo para ir em busca de uma alma, em busca de uma vida. Eu tenho que me enquadrar na visão de Deus para a obra missionária, porque aí Deus vai investir na minha vida, Deus vai investir no meu casamento, Deus vai investir na minha chamada, Deus vai investir sobre mim. Missões não é só em outro país, não. Eu posso fazer missões no meu bairro, eu posso fazer missões no meu estado, eu posso fazer missões na minha escola, eu posso fazer missões aonde eu estiver.
Porque você, para fazer missões, dá fruto aonde você foi plantado. Se você não dá fruto aqui, você vai dar fruto na África. Se você tem medo de demônio aqui, você vai enfrentar os bruxos africanos, meu irmão. Fazer missões na onde? Tem medo de um capetinha aqui, meu irmão, e quer ir para a África fazer missões. Como é que vai? Se lá os bruxos flutuam. Tem medo de um capetinha aqui que sai sem jejum e sem oração. É só falar o nome de Deus que ele já sai. Eu vou falar. O caldo vai engrossar, irmão. Aleluia. Dá tempo de disfarçar que o telefone tocou e ir embora. Aleluia. Dá tempo, irmão. Coloca ali no silencioso. Pega o caminho, porque eu vou falar. Aleluia. Hoje não é o culto do receba, receba, receba. Hoje é o culto que Deus vai tratar com a gente. Eita! Hoje é o culto que Deus está falando. Eu estou procurando os pezinhos dos que vão. Eu estou procurando o joelho dos que oram. Eu estou procurando a contribuição daqueles que são generosos para a minha obra crescer. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado. Vamos melhorar aqui. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado. Se não for linda, faz de conta que é. Olha para ele, olha para ela. Aleluia. Agora pergunta para ele: você está enquadrado na visão? Pergunta para ele, pergunta para ela. Aleluia. Paulo teve, irmãos, uma visão e Paulo obedeceu ao Senhor, indo de encontro à visão. Filipos foi a porta que Deus abriu para Paulo divulgar o evangelho na Europa. Filipos era uma cidade da Macedônia e colônia romana, que recebeu este nome em homenagem a Filipe, pai de Alexandre Magno, e recebia muitos privilégios de Roma. Ali Paulo ganhou a Lídia para Cristo, e a primeira alma ganhada por Paulo em continente europeu. Você vai achar aqui no capítulo 16, no versículo 12 ao 15. Ainda em Filipos, Deus operou o grande milagre do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, levando o carcereiro e toda a sua família a aceitar Jesus. O Senhor sempre coopera, irmãos, aleluia, conosco. Por meio dos seus servos, Deus opera sinais, prodígios e maravilha. Primeiro, irmãos, Paulo vai de encontro à visão. Segundo, a necessidade dos campos ainda não conquistados. E isso é interessante, porque tem lugares, irmãos, que para a gente chegar, às vezes você tem que chegar, meu irmão, aleluia, ali sem se declarar cristão. Você tem que chegar escondido, senão você não sai dali vivo. Você tem que chegar escondido, irmãos. Aleluia. E isso é interessante. Depois da visão, Paulo passou a priorizar os campos ainda não conquistados. Porque tem gente que quer fazer missão no campo que já foi semeado, irmão. Aí quer colher aquilo que o outro já plantou, já preparou, já cuidou. Missões a gente tem que fazer aonde a terra ainda não foi preparada para aquela pessoa receber a semente do evangelho. E isso me chama muito a atenção. Ele disse: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenha divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para edificar sobre um fundamento alheio. Olhe bem, a Bíblia vai nos falar em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Paulo ainda diz: a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então não se faz missões em campo alheio.
E isso aqui me chama a atenção, porque Deus me deu, irmãos, aqui alguns pontos, e eu já vou adentrar na revelação que Deus me deu. A igreja do Senhor possui muitos desafios a serem conquistados em nossos dias. Dentre as regiões prioritárias, fala-se muito nos países que compõem a região da terra conhecida como Janela 1040. Chegar em casa, você medita no que é Janela 1040. E você vai ver, irmãos, que o Brasil ainda tem o privilégio de se poder pregar o evangelho da paz livremente, irmãos. Aleluia, oh glória. Quem quer ouvir a revelação que Deus nos deu? Diga glória a Deus. E Deus nos deu alguns pontos aqui, e eu quero pontuar algumas coisas aqui para empregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro ponto aqui, irmãos, eu quero que você agora fique com a sua Bíblia aberta para você acompanhar a revelação que Deus nos deu. Nós vamos encontrar duas revelações no versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus vai usar um meio de revelar o chamado, irmãos. Se Deus chamou você para frente de obra missionária, Deus vai usar um meio de revelar o chamado. Deus chama a todos para salvar, mas Deus escolhe pessoas específicas para realizar uma missão. Deus tem seus meios de trabalhar. Oh meu Deus, aqui Deus revelou em visão, no sonho, alabadacamachúria, mas Deus também pode usar um vaso. Deus também, meu irmão, pode mostrar dentro da palavra. Deus pode trabalhar de 1001 formas para revelar o desejo e a vontade do Senhor para a tua vida. Agora a pergunta que não quer calar é: tu está preparado quando Deus te revelar, meu irmão, para você deixar tudo, para você deixar o conforto do seu lar, para você deixar o aconchego da sua casa, para você deixar o conforto da sua cama, para dormir no chão, para comer, meu irmão, aleluia, às vezes coisas que pessoas repudiavam. Eu já vi anúncio missionário de pessoas que comeram macaco, de pessoas que comeram comidas, irmãos, aleluia, que a pessoa não teria coragem de comer, mas para entrar naquela tribo, ele comeu aquela comida, porque ele queria pregar a palavra, ele queria anunciar a palavra, ele queria divulgar o evangelho. Oh meu Deus, aleluia. Deus revela, irmão. O nosso Deus continua revelando. Eu poderia dizer, o nosso Deus ainda revela. Não, o nosso Deus continua revelando. Eita lá de camandácia. Eu estava sentadinho ali na cama, preparando o esbolsinho, irmão, e Deus falou assim: dentro desta igreja, alabacaia, que tu vai pregar, tem pessoas ali que vão chegar, que tem gente que não dá nada por ele, acha que ele não vai chegar a lugar algum. É esse aí que eu quero, porque eu vou investir. Eita, eu vou revelar o meu plano, o meu projeto, a minha chamada. Quem dava nada por Saulo, irmão? Saulo, um perseguidor, o maior matador de cristão. Eita, aí Deus teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco, e Deus é tremendo, porque com Saulo Deus trabalhou em visão. Primeiro Deus deixou cego, e depois Deus fez ver. Esse Deus é interessante. Cegou a Paulo, aleluia, a Saulo. Aí vai dar no coração de Ananias, dizendo: vai, Ananias, na rua à direita, na casa tal, porque lá tem um homem por nome de Saulo, e ele está orando. Ananias falou: mas Senhor, esse Saulo anda perseguindo os cristãos, anda perseguindo a igreja. E Deus falou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido.
escolhido, foi Deus que escolheu você. Ei, eu vou falar, não foi o pastor do Ipiranga, não foi o pastor do Belém, não foi, meu irmão, aleluia, o pastor aqui desta igreja. Quem escolheu você para uma missão foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, e Deus vai revelar. Primeiro ponto, irmãos, Deus revela o chamado. Aleluia, aleluia. Segunda revelação que Deus nos deu aqui, você vai encontrar no mesmo versículo 9. Almas clamando, almas gemendo, almas clamando por socorro, irmão. Almas clamando por socorro. Eu não sei você, às vezes quando você está assistindo ali na TV por assinatura, sempre passa, irmãos, algumas regiões da África. Eu não sei se dói em teu coração, porque no meu coração dói, irmão. Dá uma angústia, uma tristeza de ver aquelas criancinhas com as barrigas, irmãos, para dentro, necessitando de um prato de comida, necessitando de um pão. Ali próximo à nossa casa, aleluia, tem uma igreja e o pastor manda, irmãos, poucos recursos, mas eles ficam felizes. Esses tempos fizeram ali, aleluia, o levantamento de uma oferta. Por quê? Porque aqui a gente quer fazer missões, mas a gente quer andar de carro zero. Eita, quer fazer missões, alabadacamachúria, mas quer ir de avião. Quer fazer missões, mas quer ficar hospedado em hotel do melhor. Lá o irmão estava orando para Deus mandar uma bicicleta Barra Forte, para que ele pudesse subir na bicicleta Barra Forte e visitar os irmãos. Mas não é 1 quilômetro não, meu irmão, é 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros para evangelizar, falar da palavra, porque lá tem almas gemendo, clamando, pedindo por socorro. Será que você pode, meu irmão, fechar os seus olhos por um minuto? Feche os seus olhos por um minuto, abra o seu coração e deixe Deus trabalhar. Será que você pode ouvir almas clamando e dizendo: socorro, 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 ajuda, 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 ajuda. Quantas crianças estão clamando por um punhado de farinha e um bocadinho de água, meu irmão, para saciar sua fome, mas você tem de tudo e tem almas precisando, não só de uma palavra de Deus, mas também de um alimento, mas também de uma vestimenta, mas também de um calçado, clamando por socorro. E a gente aqui, meu irmão, brigando por cargo, brigando por oportunidade, brigando por causa de placa de igreja, porque eu sou de Paulo, mas eu sou de Apolo, mas eu sou de Ceifa. E os piores que diziam: eu sou de Cristo. Oh meu Deus, será que você pode ouvir a voz daqueles que clamam, daqueles que pedem por socorro? Não pode ir, ajuda! Almas clamam por socorro. Oh irmão, quem quer ser útil à obra missionária, aleluia, ele precisa ouvir a voz dos que clamam por ajuda. Se não dói em teu coração, você vê um dos teus irmãos, que eu posso fazer missões dentro da minha igreja. Se tu sabe dentro da tua igreja que um irmão está precisando de uma cesta básica, tu está com a tua despensa cheia e o irmão está passando fome, e tu não divide o teu alimento com o teu irmão, vai fazer missões aonde, irmão? Tu não cuida nem dos teus. Vai cuidar de quem, Valci? Agora acabou, glória, irmão. Aleluia. Eita, ainda tem um glória aí? Aleluia, deixa eu ver se tem mais um. Tem um aqui que deu um glória. Deixa eu ver se tem mais alguém que deu um glória aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eita! Irmãos, a terceira revelação que nós vamos encontrar aqui
é que o texto vai dizer, no versículo de número 11 e 12, que eles navegaram de Troade e foram correndo em caminho direito para a Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Terceiro ponto que me chama a atenção aqui, irmãos, é que eles procuraram meios de se cumprir o chamado, irmãos, missionário sobre a sua vida. Porque a pessoa acha que Deus chamou ele para missões e ele fica esperando a chamada se cumprir, sentado, se balançando em uma rede. Não, irmão, você tem que caminhar, você tem que correr, você tem que caminhar, correr para o cumprimento da missão, meu irmão. Aleluia. Erebanduque, ai de canto, rebe de camachúria, aleluia. Isso aqui é interessante, irmãos, porque além de caminhar e correr, navegar, caminhar, correr para o cumprimento da missão, eles traçaram objetivos a alcançar, porque toda pessoa que tem a intenção de fazer a obra, ele tem que traçar objetivos, irmãos. Um missionário sem objetivo a alcançar não é missionário, meu irmão. Eu não posso só alcançar as almas. Depois que eu alcanço as almas, eu tenho que alcançar igrejas que sejam braços mantenedores para ajudar aquelas pessoas que eu ganhei lá na obra, irmão. Arabaduque, eita, aleluia. Traçar objetivos, irmãos. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles chegam na primeira cidade. Aí no outro dia, bem cedo, irmãos, isso me chama a atenção. Eles caminham para a beira de um rio para procurar um lugar para a oração. Porque não adianta querer fazer missões se não tem vida regrada de oração. Não se faz missões sem estar orando, sem ter vida de oração, sem ter vida no altar, sem estar buscando ao Senhor. E isso me chama muito a atenção, irmãos, aleluia, que diz o texto, se você ler ali, irmãos, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 16, ele estava em três, varão. Estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo. Só que agora, nessa viagem, quando eles vão mais para frente, acredita-se que Timóteo ficou, irmãos, aleluia, porque lá no episódio da prisão só vai relatar Paulo e Silas, e diz o texto, irmãos, que eles vão os dois juntos orar. E aqui Deus nos dá mais uma revelação, porque não se faz missões sem estar com a vida regrada em oração, sem estar orando, mas também não se faz missões sozinho. Nós devemos trabalhar em equipe. Paulo estava trabalhando com Silas, Silas estava trabalhando com Paulo, porque missões se faz em equipe, irmão. Toda igreja que tem um coração aberto e a chama do evangelho queima, tem uma equipe missionária, irmão, e aquela equipe vai trabalhando no quilo, eita, vai trabalhando, meu irmão, para levantar mantenedores, vai levantando a ofertinha no envelope. Talvez para você R$10 que você dá, aleluia, no envelope missionário não seja nada, mas R$10 lá na África, oh meu Deus, dá para alimentar várias crianças, irmão. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode? Aleluia. Eu vejo algumas coisas, e Deus me mostrou isso agora, que quando a gente está pregando e diz receba, meu Deus, é glória demais. É até estranho, rapaz, pegou fogo. Mas quando a gente fala uma coisa mais importante do que receber, que é dar,
Rapaz, tem que ficar pedindo para o povo dar uma glória. Porque a gente só quer receber, mas não quer dar nada. Oh, meu Deus. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Não se faz missões sozinho. Trabalho em equipe. Se você não sabe trabalhar em equipe, então não serve para trabalhar em missões. Se você não tem desejo de trabalhar na equipe de missões da sua igreja, como é que você vai fazer missões fora? Como é que você vai fazer missões em outro estado, irmão? Se você não suporta o irmão da sua equipe, vai fazer missões em outro estado como, meu irmão? Aleluia. Missões, irmão, se faz pregando o evangelho. Não se faz missões com oba-oba. Não se faz missões, meu irmão, aleluia, com esses movimentos aí neopentecostais que tem aparecido hoje. Missões se faz com aquele trabalho primitivo, irmão, aleluia. É você ir lá e pregar a palavra. É você ir lá e orar para Deus curar os enfermos. É você ir lá e expulsar os demônios. É você ir lá e batizar em nome do Senhor Jesus. É você ir lá e arrancar das garras de Satanás. Ei, você não tem que pedir não, meu irmão, para Satanás soltar não. Você tem que arrancar. Porque o evangelho é poderoso. Quando o homem de Deus chega numa cidade para pregar o evangelho da paz, prostituta vira missionária, traficante vira pregador, perdido se encontra, quem estava fora do caminho entra no caminho, porque o evangelho é suficiente para libertar, transformar, mudar, e nós não precisamos de mecanismo humano. Prega a Bíblia, fala da Bíblia, fala que Jesus morreu, mas está vivo. Aleluia. Eita, orando que na salva, eu estou sentindo que papai está derramando um revestimento novo. Eu estou sentindo que papai está derramando uma graça sobre a nossa vida nessa noite. Eu estou sentindo que a bateria do nosso carro não vai mais ficar pegando no tranco não, meu irmão. Vai bater a chave e já vai pegar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque quando Deus revela, dá certo. Não tem recurso, Deus provê. Não sabe falar, Deus capacita. Vai lá e prega simples, porque mesmo você pregando simples, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia, aleluia. Ele é, Deus é. Eita. Se você crê, Deus é. Mas se você não crê, Deus continua sendo, viu? Aleluia. Eu creio que Deus é, meu irmão. Ereduki minarasawa, erebanduki minadiokomanduki, erebanduki nakamashuriando ré, aruki tisayo reuedibanduki na sawa. Missões se faz pregando o evangelho, missões se faz orando, missões se faz batizando em nome de Jesus para o arrependimento, e o resultado são corações que se abrem para receber a palavra, são corações que se abrem para abrir a porta da sua casa para receber o missionário, são corações que se abrem para investir na obra missionária, assim como Deus fez com Lídia, vendedora de púrpura, que abriu seu coração quando ouviu Paulo, aleluia, falando do evangelho. Deus vai levantar Lídias nos trabalhos aonde nós estamos, para investir na obra, para abençoar a obra, para colocar uma semente na obra, porque Deus ainda levanta. Deus levanta, pastor Juninho. Deus vai levantar as Lídias. Deus vai levantar as Lídias para investir. As Lídias que abrem a porta da sua casa e constrange o homem de Deus, dizendo: vem na minha casa. Se tu achar que eu sou merecedora e tu vem na minha casa, vem na minha casa. Eita! Erebandu que minarasawa, uramando que nasce.
céu. Eu estou vendo porta de casa de família que vai se abrir, meu irmão, para receber a palavra. Deus está dizendo assim: volta a fazer o trabalho simples, volta a pregar na beira do rio, volta a pregar nas praças, volta a pregar nas ruas, volta a pregar nos canaviais, volta a pregar nos cafezais, volta a pregar, meu irmão, o evangelho simples, e tu vai ver que Deus vai levantar pessoas que vão receber a palavra, vão abrir a porta da sua casa e vão ter o desejo de investir na obra. Deus está dizendo: para de quebrar a cabeça com crente velho, para de quebrar a cabeça com profeta velho, para de quebrar a cabeça com crente cheio de mazela, e investe em vidas novas. Eu quero levantar, eu quero levantar, eu quero levantar as Lídias, eu quero levantar, meus irmãos, aleluia, as pessoas que vão trabalhar com o coração aberto. Eu não sei você, eu já estou com vontade de correr, de pular, de gritar, de sapatear, de falar em língua de fogo. Eita, que eu estou sentindo Jesus aqui. Eita, eu estou sentindo, irmã, eu estou sentindo algo bom de Deus aqui. Estou sentindo que Deus vai me curar. Eita, Uramanduque. Eu via Deus preparando os teus pés, e Deus dizia assim: diga a ela que eu estou preparando os pés dela, e ela vai caminhar, mas vai caminhar em direção à sua vitória. Diga a ela, para ela não se preocupar, que eu contemplei as lágrimas dela, eu transformo as lágrimas dela em tinta, e eu vou escrever uma nova história. Diga a ela que eu arranco a angústia, eu arranco a tristeza, eu arranco a preocupação. Diga a ela que eu estou fazendo algo novo. Diga a ela que eu vou mudar lá dentro da casa dela, e o resultado vai começar uma mudança de dentro para fora. Diga a ela que eu não esquecia. Manda ela preparar o hino, porque eu chamei ela e tenho algo com ela na área do louvor. Diga a ela que eu vou ungir a garganta dela. Diga a ela que eu vou colocar uma sandália nova nos pés dela. Diga a ela que eu vou salvar um homem por amor à vida dela, e a obra é grande, Deus tem pressa. Eu estou vendo papai tirando o veneno da panela. Papai está dizendo nessa noite: fala para os meus que eu vou colocar farinha na panela e vou tirar o veneno. Vou tirar o veneno do meio dos grupos, vou tirar o veneno de dentro da casa, vou tirar o veneno de cima do altar, vou tirar o veneno. Eita! Decuminaia tiosawa. Palavra, irmãos, isso aqui é revelação. O que pode arruinar a vida de um missionário, de uma missionária, é deixar os elogios diabólicos descer para o seu coração. Porque ela dizia assim: verdadeiramente esses aí são homens de Deus. Verdadeiramente aí esses homens pregam o evangelho, são homens de Jesus. Oh meu Deus, e diz a Bíblia que ela falava muitos dias, irmãos, aleluia. Eita, eu vou falar. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Oh irmão, eu vou falar, está descendo o rolo e eu vou falar. Deus levanta homens que têm o dom de profecia, mas também tem muito espírito de Jezabel enrustido e escondido dentro da igreja, com adivinhações baratas, irmão. Você não vai longe não. Se você hoje abrir a internet, tem gente até ensinando a profetizar. Como é que a pessoa deve profetizar, como é que a pessoa deve falar para alcançar o coração de alguém. Mas Deus vai colocar por terra todo espírito de adivinhação, e diz o texto que ela vinha adivinhando muitas coisas e dava um grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso fez por muitos dias. Irmãos, Paulo não deixou descer para o seu coração. E eu termino minha fala. Paulo não deixou. Porque todo missionário, irmãos, a sua trajetória tem que ser marcada de sinais.
Porque se Deus nos leva para uma cidade e Deus não marca ninguém com sinais ali, cadê os sinais da ministração que eu falo? Cadê os sinais do evangelho que eu prego? Cadê os sinais que seguirão aos que crerem? Que evangelho é esse? Que eu prego, mas Deus não cura. Eu prego, mas Deus não liberta. Eu prego, mas Deus não salva. Eu prego, mas não há arrependimento. Eu prego, mas não há conversão. Eu prego, mas não há mudança. Que evangelho é esse, irmão? Isso aqui me chama a atenção, porque quando Deus envia um missionário, além de Deus marcar com sinais a libertação, a conversão, e aonde o missionário chega, vidas são transformadas, irmãos. Só você que foi transformado pelo evangelho, levante a mão, dá um brado de vitória. Porque se eu recebo o evangelho, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu recebi o evangelho, se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu era viciado, eu sou liberto. Se o evangelho não me constrange a mudar de vida, que evangelho é esse que a gente está pregando, irmão? Que evangelho é esse? Agora, olha o dom de visão que Paulo tinha. Porque a mulher estava falando uma verdade, mas a fonte era uma mentira. E Paulo enxergou. Aí Paulo repreende o espírito maligno. A moça é liberta. Só que aí começou o reboliço, meu irmão. Aí o inimigo ficou furioso. Eu vou falar. Ficou furioso, porque quando os seus senhores souberam que a moça foi liberta, e eles tiravam lucro das adivinhações da moça, mandaram buscar Paulo e Silas. Colocaram em uma praça e foram levar os magistrados para julgar. E aí disseram assim: estes dois homens nos pregam doutrinas que não são as nossas. E diz que Paulo e Silas é julgado, são açoitados e são presos. Porque quem tem o desejo de fazer missões tem que estar preparado para sofrer, meu irmão. Quer fazer missões, mas não quer ser perseguido. Quer fazer missões, mas não quer apanhar. Quer fazer missões, mas não quer morrer por missões. Você sabia que tem lugar que a gente vai, mas não sabe se volta? Dá para você repensar se você quer fazer missões. Porque tem lugares na Ásia, na África, que você vai, mas não sabe se volta. Você só sabe que vai, pastor. Pode voltar. Não para casa, voltar para outro lugar, né? Porque você vai, mas não sabe se volta. Porque a pessoa quer fazer missões, mas não quer sofrer, não quer apanhar, não quer ser perseguido, não quer ser caluniado. Aí Paulo, agora acabou o glória mesmo. Tem aí um pastor ainda aí? Ô glória, aleluia. Irmãos, Paulo e Silas é preso. E aí o que Paulo e Silas vai fazer na prisão? É bem conhecido o texto. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Foi o maior erro dos perseguidores de Paulo e Silas. Foi prender os pés, prender as mãos e deixar a boca deles livre. Porque a maior arma de um missionário, irmãos, é a sua voz. A maior arma de um missionário é a oração. A maior arma de um missionário é o louvor. A maior arma de um missionário é a pregação da palavra. Então ele falou: então vamos fazer assim, vamos orar e vamos louvar. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite sobreveio um terremoto. Isso me chama a atenção, porque terremoto vem da onde? Terremoto vem do chão, meu irmão. Terremoto acontece no chão. Mas o terremoto de Deus, varão, é diferente.
Porque quando você está com a vida no altar de Deus, por mais que você seja perseguido, você está orando, está louvando, está adorando, o terremoto de Deus vem do céu, o terremoto de Deus vem do céu, o terremoto de Deus vem do céu, e Deus quebra todas as cadeias. Quem crê que cadeias estão sendo quebradas nessa noite? Quem crê que cadeias e correntes estão sendo quebradas nessa noite? Aleluia. E você conhece o final da história. O carcereiro, quando viu que todo... Irmãos, e não se abriu só para Paulo e Silas, não. Se abriu foi todas as celas. Agora olha só que quem tem a vida no altar de Deus e é chamado por Deus, ele atrai o povo. Juntou todo mundo, tudo quanto era prisioneiro, na celinha de Paulo e Silas. Se juntou, pastor. O povo ia tudo vindo, tudo vindo, tudo vindo. Aí quando o carcereiro chegou, que tomou a espada para se matar, aí Paulo gritou: não faça tal negócio, porque todos nós estamos aqui. Ô irmão, isso é o poder do evangelho. Um camarada que é condenado, preso, a única coisa que ele quer é ter uma brechinha para fugir, meu irmão. Aleluia. A única coisa que ele pensa: se me der uma oportunidade eu vou fugir, eu vou embora daqui. Mas quando a palavra de Deus chega e entra no coração do homem, as prisões e as portas podem se abrir. Ele fica lá. Todos estavam lá, ouvindo a palavra. Aleluia. E diz que o carcereiro se converteu, a família se converteu, e se cumpriu aquela palavra: que farei para que possa me salvar? Paulo falou: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Se você pregar o evangelho, Deus vai cuidar de ti, Deus vai cuidar dos teus, Deus vai cuidar da tua casa. Vai se cumprir essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê que vai ser salvo, tu e a tua casa, se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria te dar mais, mas o assunto é muito melindroso, irmão. É um assunto muito melindroso, mas eu dei o que eu tinha. Aleluia.